Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus e que a paz do Mestre e amigo Jesus esteja conosco hoje, sempre. Estamos nesse dia 14 de janeiro de 2021 para fazermos a nossa live que nós sempre fazemos aqui semanalmente. Estávamos fazendo aqui terças e quintas, agora na quinta-feira. E hoje vamos tratar sobre este tema importante que é vencendo os nossos medos. E espero que os irmãos possam compartilhar conosco das suas opiniões. Podem colocando aí suas opiniões aí, que a gente vai estar muito conectado com essa energia. O pessoal que está entrando, que vai entrar, que possa colocar realmente aí suas opiniões e que a gente vá debatendo sobre este importante tema. O tema de hoje é vencendo nossos medos. A gente vai ter como referência da nossa live de hoje um livro de Divaldo chamado Homem Integral, um livro bem interessante que Divaldo Franco psicografou esse livro através da nossa irmã Joana de Ângeles. Também temos o livro As Dores da Alma, que é outro livro bem bacana, do Espírito Hamed, certo? E o Espírito Francisco, do Espírito Santo, junto com Hamed, que psicografa esse livro, bem interessante. E a gente vai estar discutindo esse tema importante, que é falar sobre medos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, pode colocando aí suas opiniões, o que é que você acha sobre este tema? Vencendo medos. É importante que nós possamos vencer nossos medos interiores. Hoje nós vamos falar sobre isso. Pode colocando aí suas opiniões, seus comentários, e à medida que vocês forem comentando, forem colocando seus pontos de vista aí, a gente vai estar discutindo sobre este importante tema que é falar sobre medos. Neste sentido, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Pode colocando aí o seu copinho com água, o meu já está aqui, ó, minha xícara com água hoje. E daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai fazer a nossa reflexão sobre os medos, como vencer os nossos medos. E vamos trazer uma reflexão bem bacana para todos nós, certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, dando continuidade nesse ano de 2021 nas lives de reflexão espiritual. Em teu santíssimo nome, Jesus Cristo, possa abençoar cada um de nós. Estamos conectados sempre com essa luz divina, essa luz abençoada. Os irmãos e as irmãs, deixa eu ver se tem alguém que já entrou aí, que ele colocou sua opinião, ainda não, mas daqui a pouco o pessoal está entrando, certo? Já tem gente aí. Quem já entrou e pode colocar aí sua opinião. Daqui a pouquinho a gente vai estar tratando sobre este importante tema, que é vencendo os nossos medos. Ok? Caros irmãos, caras irmãs, já tem um pessoal que está entrando aí. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos espirituais para nós. 8 horas, meus irmãos, vamos iniciar nossa live de reflexão. Olha quem está aqui. Olha quem já está aqui. Melzinha. Ó, meu, deu um oi pro pessoal aí. Deu um oi pro pessoal aí. Vai pra ali, vai. Estou aqui conosco. Olha só, meus amigos. Vamos começar, como costumeiramente nós fazemos a partir de 8 horas. Alane já está entrando aí, um abraço. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento, a nossa prece inicial. Você que está precisando de auxílio espiritual, eleva o teu pensamento ao Mestre Jesus. Neste momento de agradecimento, nós pedimos a toda a espiritualidade maior que abençoe a cada um de nós, trazendo a luz, trazendo a paz, trazendo o conforto espiritual. Que na noite de hoje nós possamos estar conectados com essa luz divina, trazendo para o nosso coração o amor de Jesus, para as nossas famílias, trazendo sempre a paz, trazendo sempre o medicamento espiritual para o nosso corpo e para o nosso espírito. Nesta noite, Jesus, queremos agradecer pela grande oportunidade da vida, que nós possamos compreender mais o seu
Evangelho, que nós possamos compreender mais a sua prática e a sua vivência de vida, para que nós possamos estar conectados com este exemplo que cada um de nós possa absorver os bons fluidos espirituais. Em teu santíssimo nome, Jesus, que possa levar a cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que estão escutando esta live todos os medicamentos e todas as curas espirituais. Que cada um dos irmãos recebam as bênçãos divinas. Que receba as bênçãos espirituais em teu santíssimo nome, Jesus. Um abraço para o nosso irmão Luiz Carlos Feliciano e o Wilton também que está por aí. Um grande abraço. Que nós possamos, até a noite de hoje, discutindo, debatendo sobre este tema que é vencendo medos. Que cada um dos irmãos recebam as bênçãos espirituais de Jesus. Muita paz, muita luz e muita bênção. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos dar continuidade à nossa live de reflexão, uma live espiritual, como nós fazemos, que essa live, assim que eu terminar, eu edito a live e coloco lá no canal do YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Como todas as palestras, como todas as lives que eu faço aqui, diretamente da minha casa, eu disponibilizo para todas as pessoas que queiram refletir um pouco mais e colocar suas opiniões. E hoje vamos tratar sobre este tema que é vencendo os nossos medos. Falar sobre este tema, meus irmãos, é muito importante, porque ele constitui uma reflexão sobre o medo que faz parte do nosso ser espiritual. Mas além de falarmos sobre o medo, nós vamos falar sobre os desafios da vida. Vamos falar sobre a vida. Mas, acima de tudo, vamos trazer uma coisa importantíssima no sentido de vencer os nossos medos interiores, que é o Evangelho de Jesus, como esta terapêutica de combate a este grande problema espiritual que eu considero como o medo. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós temos como objetivo hoje abrir esse espaço de reflexão para que as pessoas procurem abrir a mente para as novas possibilidades espirituais. E hoje a gente vai procurar, através desta reflexão, reconhecer que aquele que se encontra com Jesus nunca mais será o mesmo, especialmente aquele que está com medo da vida, especialmente aquele que está com medo dos desafios do dia a dia. E a gente pode dizer que cada um de nós pode sim superar esses medos. Falar sobre medo é muito importante, porque é falar sobre a nossa intimidade. O resultado do medo, meus irmãos, em nossas vidas, será a perda do poder de pensar, de agir com espontaneidade. Quando você tem medo, você não age de forma espontânea, você age pelo instinto. É preciso eu desvendar gradativamente a nossa geografia interna, a nossa intimidade. E a gente observar o nosso próprio padrão de carências e de medos que nós temos na nossa alma. Porque analisar tudo isso proporciona uma base muito sólida no nosso processo de autoconfiança. Nossa irmã Alzeni, que está entrando aí, um grande abraço para a irmã Alzeni. E é importante, meus irmãos, que quando nós fazemos esse mergulho dentro de nós mesmos, nessa procura de consolidação do processo de autoconfiança, nós vamos estar lidando com essa nossa geografia interna, com esses padrões de carências, com esses padrões de medos que nós carregamos, muitas vezes vida após vida. Aí é a pergunta que não nos deixa calar. Qual é o nosso maior desafio hoje? Boa noite, minha irmã Alzeni. Uma grande noite para você, minha irmã Alzeni. Aí eu pergunto, minha irmã Alzeni e os outros irmãos que estão aí, qual é o nosso maior desafio hoje? Qual o seu desafio maior de vida hoje nessa encarnação? Nessa atual vida, nessa atual existência? Você já parou para pensar sobre este grande desafio na sua vida? Não se deixar abater por nós mesmos é o ponto principal. Porque nós, quando enfrentamos os desafios da vida,
começa a aparecer então os medos. Mas o que é que acontece conosco? Muitas vezes nós nos deixamos abater, mas nos deixamos abater por nós mesmos. Nós costumamos dizer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é preciso eu começar a trabalhar esta grande mazela espiritual, esse grande problema espiritual. Nosso irmão Dedé Santiago está entrando aí, um grande abraço, meu amigo Dedé Santiago, lá diretamente de Souza, né? Lá do interior da Paraíba. E a gente precisa começar a trabalhar os nossos medos. Nós podemos dizer que tem uma parte bem interessante no Evangelho de Marcos, no capítulo, mais precisamente 4, entre os versículos 35 e o versículo 41, tem uma passagem bem interessante que incide justamente sobre essa reflexão de nós trabalharmos os nossos medos interiores. Nessa passagem de Marcos, o evangelista diz que naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos de uma margem à outra. E o que foi que aconteceu? Eles despediram-se, as multidões, e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e os outros barcos também o acompanharam. Veio então, meus irmãos, uma ventania muito forte, onde as ondas começavam a jogar para dentro do barco aquelas ondas fortes. E as pessoas ficaram muito atormentadas, muito preocupadas. E Jesus, meus irmãos, estava muito bem calmo e dormindo sobre um travesseiro. E o barco começando a encher de água, e Jesus dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram Jesus e disseram para Jesus: Mestre, não te importa que estejamos perecendo, não te importa tudo que está acontecendo, o barco está afundando, Jesus. E isso não importa nada a você? Está lá em Marcos, essa passagem, e ele continua na passagem. Jesus se levanta e ele repreende o vento e o mar. Olha só que coisa interessante. Jesus repreende o vento e o mar. Maricélia Moreira está dando aí um abraço. E Jesus diz para o vento, Jesus diz para o mar: silêncio, cala-te. Nossa irmã Maricélia está dando boa noite aí, ó. Boa noite para você também, minha irmã. E olha só, irmã Maricélia, Jesus diz para o vento, Jesus diz para a onda: cala-te, fica em silêncio. O vento, então, aconteceu o que com ele? Parou de repente e fez uma grande calmaria. Jesus disse então aos seus discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Olha só que coisa interessante. Ele colocou para os seus discípulos que a falta de fé põe medo nas pessoas. Isso é uma verdade. Eles sentiram um grande temor, um grande medo. E comentavam então um com o outro: quem é este a quem obedece ao vento e ao mar? Os próprios discípulos de Jesus dizem: quem é esse espírito que fala com o vento, que fala com o vento se acalma, o mar se acalma. E Jesus fez isso, está lá em Marcos. Aí a gente vai, meus irmãos, para uma importante reflexão que Jesus fala. Fala nessa passagem sobre esta questão muito importante. Ele pergunta: ainda não tendes fé? Diante daquela tribulação, diante daquela dificuldade, as pessoas ficaram aterrorizadas, como nós ficamos muitas vezes diante dos nossos medos, aterrorizados, diante de uma grande tempestade, diante de um grande problema na vida. Os nossos problemas, os nossos desafios, é como esse barco. A nossa vida é como esse barco. E os problemas é este mar revolto, este vento que estava muito ruidoso. E nós, meus irmãos, e nós? Será que nós nos comportaríamos como os discípulos que estavam lá no barco? Jesus diz uma coisa importante: a fé daqueles homens que ali estavam. Ainda não tem fé?
Aí eu pergunto para vocês, diante dos seus problemas, diante dos seus desafios, onde é que está a nossa fé? Onde é que está a tua fé? Meu irmão? Onde é que está a tua fé, minha irmã? Isto é uma coisa que nós precisamos perguntar a nós. Lá em João, no capítulo 16, o versículo 33, ele diz uma coisa importante também que está na Bíblia. Ele diz assim: tereis aflições, mas tende bom ânimo, se anime, levante sua cabeça, porque Jesus diz: eu vim e venci o mundo. E ele diz que nós também podemos vencer o mundo. E aqui estamos para vencer esse mundo. Não o mundo externo, mas o nosso mundo interno, as nossas sombras internas. Jesus e os seus mensageiros sublimes, eles lembram o tempo todo dessas vigorosas palavras que fazem cada um de nós, pensar sobre a importância da fé na nossa vida. Essa fé que se constitui como essa confiança inabalável em Deus. Essa fé que se constitui como essa confiança inabalável no Filho de Deus, que é Jesus, que nós acreditamos, que nós estamos ligados na sua palavra, que nós estamos ligados no seu ensinamento. Esta fé que a gente precisa entender como uma ferramenta de importância no enfrentamento dos nossos medos, porque o próprio Jesus, ele disse em João que todos nós teremos aflições, todos nós teremos sofrimentos, todos nós teremos desafios, e assim os medos também vêm junto. Mas o próprio Jesus disse que animemos-nos, porque se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer o mundo. E este mundo, meus irmãos, nós precisamos vencer, principal, principalmente o mundo interno. E a gente começar a observar que na estrada do homem, na estrada da mulher, na vida, nós precisamos trabalhar com esses importantes embriões desses sentimentos espirituais. Esses sentimentos espirituais de construção do ser humano na busca do seu processo evolutivo espiritual. E a espiritualidade nos mostra o tempo todo que a nossa meta principal chama-se o amor. Mas para chegar nesta condição de amor, que a condição de amor é a ausência dos medos, quem ama não tem medo, quem ama é seguro. Nós precisamos caminhar nessa estrada da vida. Mel está perdida. Calma, Mel. Nessa estrada do homem e da mulher, em processo espiritual, nós observamos que nós começamos da nossa origem para entender os nossos medos, os nossos desafios. Mel está dando uma saidinha ali. Tchau, Mel. A origem dos nossos medos, elas estão ligadas aos nossos instintos, o nosso próprio instinto de conservação, o nosso próprio instinto de sobrevivência, muitas vezes nos coloca medo diante das adversidades que nos encontramos. Mas na estrada da vida, o medo ele começa a aparecer justamente na origem do processo de construção do ser humano, que é no processo dos instintos, na construção desses instintos. Aí ele começa a avançar. E muitas vezes ele começa a corromper uma coisa importante do ser humano, que são as sensações, as nossas percepções. E muitas vezes nós percebemos muitas coisas de forma equivocada. Às vezes os nossos medos são infundados pelas nossas percepções, muitas vezes vistas de forma oblíquas e equivocadas da vida. E a gente começa a partir por um ponto importante, que é o processo de instrução e depuração do espírito, que vai incidir sobre a construção dos nossos sentimentos, do instinto para as sensações, para os sentimentos. Tudo isso, meus irmãos, para que nós possamos chegar na meta principal, que se chama amor. Esta meta principal, que se chama amor, como eu disse, é onde nós vamos ter a ausência do medo. Aí eu pergunto, por que é que nós temos medo? Alguém, alguém que está aí, poderia dizer, por que será que nós temos medo? Podem colocar suas opiniões, meus irmãos, minhas irmãs. Tá aí alguns dos irmãos, Maricélia Moreira,
Dedé Santiago, Alzeni, Hilton, Avani e outros irmãos. Mas por que será que nós temos medo? Quando nós fazemos essa pergunta, a gente faz com que cada um pense na origem dos seus medos, onde é que ela está. E nós podemos dizer que o medo é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo que é real ou de um perigo que é imaginário ou uma ameaça. O medo vem daí. Ou de um perigo que realmente existe, ou de um perigo que não existe, mas que está na nossa mente, ou de ameaças que também são reais. Portanto, meus irmãos, o medo é um sintoma proveniente de uma coisa que nós chamamos de insegurança. Da nossa insegurança em face de certas situações que acontecem na vida da gente. E nós podemos dizer que nesta sociedade alucinada pelo ter e não pelo ser, o medo começa então a se instalar nos nossos temperamentos, que são muitas vezes frágeis, nas nossas constituições emocionais, de pouca resistência, de começo, que acontece no nosso processo de desenvolvimento espiritual, que começa no indivíduo e depois isso passa para a sociedade. É por isso que, segundo a mentora espiritual Joana de Ângeles, que psicografa através de Divaldo Franco, diz que essa sociedade que a gente considera como uma sociedade amedrontada, ela muitas vezes o excesso de tecnologia gera ausência de solidariedade entre as pessoas, que provoca uma avalanche de receios até diante do outro. A gente tem muito medo do outro. E a gente pode dizer que é no espírito que estão as causas dos nossos medos. As causas dos nossos medos estão justamente nessa raiz, na insegurança do nosso espírito. E o medo procede, então, nesse sentido, na insegurança desse espírito, certo? Desse espírito que procede muitas vezes, essas inseguranças de encarnações passadas, que muitas vezes foram mal sucedidas, que foram encarnações fracassadas. Às vezes, o nosso medo pode advir dessas experiências equivocadas que a gente carrega no nosso subconsciente espiritual. Mas também o espírito, que é a base de tudo isso, tem outras causas. Pode advir também, por exemplo, do sentimento de culpa que nós carregamos, esse sentimento de culpa não liberado, que nós ficamos presos e que não damos um passo adiante. Ou muitas vezes pode estar relacionado realmente a crimes que nós cometemos e que às vezes a gente fica preso a essa energia, que permanece na nossa consciência todo esse processo e que precisa justamente de ter uma reparação e de ter um passo à frente de reajuste com o amor. O medo pode ser ainda decorrente de um grande impacto negativo no âmago do nosso ser espiritual, como também nos planos maquiavélicos, nas traições infames, com o disfarçamento que nós fazemos muitas vezes diante da vida, com os nossos sorrisos, muitas vezes falsos, de que nada está acontecendo, e que a gente sabe que no interior da gente muita coisa acontece, que geram muitos sentimentos e percepções de insegurança na nossa alma. O medo de enfrentar os seus problemas também está nessa causa. A gente tem muito medo de enfrentar os problemas da gente, de resolver os problemas da gente, que impele muitas vezes as pessoas a se conectarem uns com os outros e com principalmente mentes desencarnadas naquela mesma energia que inspiram, certo? Essas energias pesadas, como a energia das drogas, a energia da bebida, dos comportamentos exagerados e assim por diante. O medo de não fazer parte da sociedade que nós vivemos. Os ganhadores impelem a chamar a atenção através de comportamentos e roupas exóticas e espalhafatosas. O medo é uma frustração de não ter, muitas vezes, a consciência tranquila. O medo, muitas vezes, de não ser amado, acontece muito, leva as pessoas a ficar nessas paranoias da vida. O medo gera desorganização emocional,
gera desorganização psíquica e gera muitas vezes doenças através dos processos de somatizações de todos esses fatores que nós citamos aqui. Olha só o quanto o medo ele traz dificuldades para todos nós. Meus caros amigos, minhas caras amigas. Diante de tudo isso, aí vem uma pergunta muito importante. Como combater o medo? Eu posso combater o medo? Como eu posso combater? Mas também tem outra pergunta importante. Como eu posso evitar o medo? São duas questões importantes. Duas questões importantes que a gente precisa refletir sobre elas. E a gente observa que o antídoto para o medo são as informações. Porque você, através do processo de conscientização, de discernimento, você vai justamente na causa principal, que é a falta de informação. O Espiritismo, por exemplo, nos traz muitas informações sobre as questões espirituais, muitas vezes acabando com os nossos medos, dirimindo esses medos, diminuindo esses medos. O medo da morte, por exemplo, o Espiritismo fala muito, nós não precisamos ter, porque a morte é apenas uma passagem. O Espiritismo explica muito sobre isso. Uma coisa importante, meus irmãos, que o Espiritismo fala, por exemplo, é a certeza da reencarnação. Porque é através da reencarnação que a gente sabe que nós vamos ter outras oportunidades de superação desses desafios, desses medos que estão nas nossas inseguranças interiores. Nossa irmã Estrela Guia está entrando aí. Um grande abraço, minha amiga Estrela Guia. Estamos aqui, Estrela, falando sobre os medos, né? Como é que nós podemos combater o medo? A gente pode evitar os medos? E a gente estava discutindo aqui justamente sobre isso. Uma coisa importante no combate dos medos são as informações. As informações, principalmente em termos espirituais. É um prazer muito grande, viu, minha amiga Estrela? É muito bom ouvir você também e ver as suas opiniões aí. Isso é engrandecedor para mim. E olha só, a reencarnação, a gente pode dizer que é um grande sinal de que nós teremos novas oportunidades de superação dos nossos medos. A reencarnação é a certeza de que estamos realizando as experiências que nós precisamos. A reencarnação é a possibilidade de nós estarmos sabendo que estamos praticando para aprender. Ninguém nasce aprendido, ninguém nasce sabido. Você já tem uma carga de conhecimento espiritual que vem de encarnação para encarnação. Mas você precisa aprender cada vez mais na vida que Deus te deu. E a vida que Deus te deu é uma grande oportunidade. Eu costumo dizer que a reencarnação atual é a reencarnação mais importante que eu tenho. Porque a reencarnação que eu tenho a oportunidade de, me, de me desenvolver espiritualmente. Olha só, a Estrela da Igreja diz que tem um bloqueio de desenvolver minha mediunidade. Minha irmã, é interessante de você participar de grupos mediúnicos, assim, em centros espíritas, fazer esse trabalho. E ela está dizendo que você, amigo querido, encoraja. E encoraja mesmo, viu, minha irmã? Tem que trabalhar mesmo. Você tem essa luz, você tem essa força. E pode seguir em diante que você vai ser vitoriosa. Se você, a sua alma clama por isso, eu indico que você realmente vá atrás. Mas olha só, a reencarnação é a oportunidade de você ver que você está diante de uma eternidade que ela é real. Que você vai, que você volta e que você aprende. E o combate ao medo, você que diz assim que eu estou encorajando você, eu sei que eu talvez estimule, porque a coragem, ela já está dentro de você. Não só a Estrela Guia, mas todos os irmãos e irmãs que estão aí. Essa coragem está dentro de você, sim. E a gente precisa combater esses medos interiores. E como é que se faz o combate desses medos interiores? Eu já falei inicialmente nas palavras de Jesus, diante da ventania, diante da onda que estava lá com os seus discípulos. Ele disse que o ponto principal de combater aqueles medos é a fé. A fé que ela pode estar associada a outros fatores importantes. Você acreditar em Deus, você acreditar em você,
você acreditar na espiritualidade. Tudo isso se constitui nesse grande arcabouço do fortalecimento da fé. A fé, meus irmãos, ela não pode estar sozinha, ela não pode estar dissociada de outras coisas. A fé ela precisa estar ligada a uma outra coisa importante, que é a caridade. As obras, que também se é bastante falada na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, que nós chamamos de caridade como a grande terapia do espírito. Essa grande terapia do espírito, que é o grande trabalho fraternal que nós fazemos de solidarização com os irmãos em caminhada espiritual. Nossa irmã Estrela Guia diz que a fé em Deus invade o nosso coração. Exatamente, viu, meu irmão? Fé invade o nosso coração, quando nós nos dispomos a abrir este coração. Nós podemos mesmo combater esses medos através do culto doméstico do Evangelho. Aquela pessoa que ainda não faz o Evangelho, faça o seu Evangelho em casa. Pega a sua Bíblia, pega o seu Evangelho segundo o Espiritismo, escolha um dia, escolha um horário, faça uma prece inicial, abra o Evangelho, faça a leitura, reflita sobre essa leitura e faça uma prece final. Peça a espiritualidade que faça o trabalho de limpeza da sua casa, que faça o trabalho de energização das pessoas que ali estão. O culto evangélico no lar, nós consideramos como um ponto importante no combate do evangelho. Olha só, Estrela Guia passou um tempo no lar de Jesus, muito bacana, viu, Estrela Guia, o Centro Espírita do lar de Jesus, bem interessante. Outra coisa importante, meus amigos, minhas amigas, no combate ao medo, é estarmos com o pensamento positivo. O pensamento positivo se constitui como uma importante ferramenta de combate dos nossos medos. A pessoa que tem um pensamento positivo, ela começa a ativar os processos de curas interiores, os processos de equilibração interior. Pensamento positivo, ligado ao otimismo, leva você a estar em um outro patamar de energia e vibração. Uma coisa importante também que nós falamos para combater os nossos medos é a oração. A oração, que é aquela conexão com Deus, que é a conexão com a espiritualidade. É muito importante. Tem muitas pessoas que chegam no centro espírita e dizem assim: mas meu irmão, quando eu tiver com medo dentro de casa dos espíritos que me perturbam, dos obsessores que me perturbam, o que é que eu devo fazer? Está aqui, meus irmãos, uma orientação espiritual. Faça uma oração. Peça a Deus, peça a Jesus, peça a espiritualidade para auxiliar aquele irmão que está carente, aquele irmão que está equivocado, aquele irmão que não tem esclarecimento espiritual. A oração é uma importante ferramenta para aquela pessoa que está com medo. Você que tiver com medo, você que tiver enfraquecido espiritualmente, se recolha em um canto, faça uma oração, se fortaleça para que você possa enfrentar este desafio, para que você possa enfrentar esse medo com toda a certeza de que irá vencer. Porque a oração é a conexão com as forças mais poderosas do universo, que são as forças do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus e dos Espíritos que estão a favor do trabalho de melhoria dos mundos espirituais, que são os mentores. Nós podemos, através do recolhimento na oração, de usar uma água fluidificada quando precisar. Isso é muito importante. Nós podemos dizer, com certeza, para cada um de vocês, que o Evangelho de Jesus, ele traz lições importantes de um otimismo que nós chamamos otimismo vivo. O Evangelho de Jesus é a melhor forma de se combater os nossos medos. Posso dizer com certeza para vocês isso. Aquela pessoa que ainda está em dúvida, é o momento de você se apegar a Jesus. É o momento de você dar a mão ao Mestre Jesus e saber que Ele está do seu lado. Nós podemos observar que o fator psicológico, capaz de renovar os nossos padrões de comportamento, que impede os nossos medos, que
que impede as nossas depressões, que impede as nossas angústias de se instalarem. O Evangelho de Jesus vai trabalhar tudo isso, impedir medo, impedir depressão, impedir angústia. O Evangelho de Jesus não dá espaço para nada disso, não dá espaço para insegurança. O Evangelho de Jesus é a entronização do otimismo dentro de você, dentro do seu templo interior. Nós podemos dizer que é oriundo da confiança, do processo de fortalecimento da nossa confiança, que hoje muitas vezes pode estar com uma porta fechada, mas amanhã esta porta se abrirá para a luz. E a nossa irmã Estrela Guia está dizendo que fica feliz em ouvir você aconselhar no Evangelho de Jesus. Com certeza, meu irmão, minha irmã não daria outro conselho de se combater os nossos medos através do Evangelho de Jesus. É importante a gente observar que muitas vezes nós estamos num clima muito difícil, um clima de pandemia, que as pessoas estão cheias de medos, estão cheias de inseguranças. Mas eu digo para você, apesar de tudo isso, eu preciso me apegar a Jesus, para que eu possa passar por essa onda, para que eu possa passar por esse mar revolto com fé, como Jesus propõe a cada um de nós. Porque a fé é uma importante ferramenta que Jesus nos propõe. E o Evangelho de Jesus é considerado por todos nós, espiritualistas, espíritas e cristãos, como dínamo gerador de otimismo. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que trabalha a nossa fé, essa certeza. Essa fé clara, esta fé raciocinada, porque ela é baseada na certeza da vida espiritual. Ela é baseada no amor. E tudo está ligado. Nós precisamos estarmos conectados com essa energia importante, que é a energia do amor. Nossa irmã Estrela está dizendo que teve uma depressão, que curou através do Evangelho de Jesus. Que bom, minha irmã, que você está dando este depoimento, este testemunho aí, para os irmãos e as irmãs também observarem que é importante o Evangelho de Jesus na cura das nossas angústias e das nossas depressões. Uma coisa que eu também recomendo para os irmãos, certo? É que você se ligue mais à questão espiritual. Se você é cristão, se você não é cristão também, busque o fortalecimento da sua fé. Na frequência, por exemplo, aos templos. Se no momento você não está tendo acesso aos templos, mas dentro da sua própria casa, você tem acesso aos templos, às palestras, às lives, para que você possa se fortalecer espiritualmente através do esclarecimento, porque o esclarecimento é que vai fazer com que você perca esses medos e essas inseguranças, que abre a sua mente, que faz com que nós nos eduquemos espiritualmente, que nós possamos estar conectados um ao outro com essa energia diferenciada. Quando o medo tentar tomar conta de você mesmo, você pensa o seguinte: você pensa que está encarnado na Terra para triunfar, não é para ser derrotado, não é para ser uma pessoa jogada no chão. Você encarnou para triunfar, para vencer. E este triunfo, no entanto, não está nos aplausos ou nas luzes da ribalta, nem nos sucessos mundanos, que cegam muitas vezes a mente, que cegam muitas vezes os corações. O grande triunfo aqui na Terra de superação dos nossos medos, o grande triunfo está em superar a si mesmo. Conseguir lutar contra você mesmo, não é contra o outro, não é contra seu companheiro, não é contra sua companheira, não é contra as pessoas que trabalham com você. Essas pessoas não são seus inimigos. Seus inimigos, o seu inimigo é você mesmo. Quando se deixa levar por essa energia, quando se deixa levar por essas inseguranças em achar que o outro é quem vai derrubar você, mesmo que o outro queira derrubar você.
Mas o grande inimigo é você, de querer entrar nessa energia do outro. O outro é quem tem que se preocupar com o mal que faz. Chico Xavier diz muito isso. A gente não precisa se preocupar com o mal que o outro faz para a gente. Porque a lei de retorno, ela é clara. Se o outro faz para a gente, esse outro que faz para a gente, essa energia volta para o outro. A gente precisa se preocupar com a energia que nós fazemos de mal para o outro. Porque essa energia volta para nós. Ela tem um endereço certo, somos nós. Tem um livro, meus irmãos, que eu indico para que vocês possam procurar e ler, que é chamado Psicologia e Espiritualidade, de um psicólogo chamado Adenauer de Moraes. Muito interessante. Esse Márcia Vital está entrando aí, Fátima Brito está entrando aí. Ele diz nesse livro, dá algumas dicas nesse livro, no enfrentamento dos nossos medos. Ele diz, quando nos encontramos sobre o domínio do medo, de que algo nos aconteça, mesmo diante de uma ameaça que é real, de ocorrência de um fato desagradável, é preciso ter em mente o seguinte, alguns pontos importantes. Mesmo que essa situação seja real, que te impõe medo, a gente precisa observar alguns pontos. Antes de eu falar sobre esses pontos, nossa irmã Estrela Guia está colocando outra opinião aí, ó. Que ela disse que pediu muitas forças espirituais e foi através das orações que entendi que o mais importante seria dar o primeiro passo. É muito importante o que a irmã está dizendo aí. Muito importante dar o primeiro passo. Olha só, mesmo diante de uma situação real de medo, o que é que a gente precisa observar em termos de dicas que Adenauer de Novaes diz no livro Psicologia da Espiritualidade? Eu disse Adenauer de Moraes, é Adenauer Novaes, se não me engano. Ele diz assim, nada me ocorrerá que não seja útil para o meu progresso. Ou seja, nada acontece por acaso. Até os desafios, até os problemas, até as dificuldades que aparecem na sua vida, não aparecem para impedir você de viver, mas para você aprender, para você progredir, para você se melhorar, para você dar um passo à frente, para você se superar. É uma dica. Não tenha medo dos desafios. Os desafios vêm para que você supere e para que você progrida. Simplesmente isso. Outra dica, acredito nas possibilidades favoráveis quando você enfrenta situações adversas. O universo não está contra você, o universo está a favor de você. Agora é preciso você estar ligado no fluir energético do universo. Quando, por exemplo, é importante eu saber utilizar o meu livre-arbítrio e fazer o bem para que o bem volte para mim. Porque se eu fizer o mal volta para mim. É uma lei. E eu preciso saber que o universo conspira a meu favor, mesmo em situações que são adversas, mesmo na tempestade. Porque depois de toda tempestade vem a bonança. Isso acontece. Eu preciso pensar também que eu enfrento de forma progressiva o objeto causador do meu medo. Eu não posso ir bater de cara com esses grandes medos. Eu tenho que de forma gradativa, ir me alojando do meu espírito para que eu possa enfrentar esse medo com as armas que eu tenho dentro de mim mesmo. Ou seja, progressivamente eu ir superando os meus medos interiores, devagarinho, não se sabotando e nem colocando situações que você não consiga vencer. O medo, meu irmão, que eu sinto, não vem do objeto, não vem do que está lá fora. O medo que eu sinto, ele vem de onde? Do meu mundo interior, ele vem de dentro. O medo está dentro de mim, não está lá fora. O que vem lá de fora apenas estimula o meu eu interior. Mas quando estimula a sua insegurança, é porque você precisa trabalhar esta insegurança que está no seu mundo interior. Não é o problema que está lá fora, o problema é você. Aí a gente observa, o Evangelho de Jesus, eu volto a falar mais uma vez, ele dá a ferramenta para que nós possamos enfrentar os nossos medos, os nossos desafios. Aí eu pergunto como os discípulos do Evangelho diz, Senhor, o que queres que eu faça? Pergunto para Jesus, o que você quer, certo?
que Jesus atue na sua vida. E você quer fazer o que para Jesus? Toda pessoa que confia no Cristo pode assimilar suas lições, as lições do Mestre. Não tem ninguém burro, todo mundo pode compreender a lição de Jesus. Desde a pessoa mais simples até aquela pessoa de maior compreensão de conhecimentos a nível acadêmico. Mas todo mundo tem possibilidade, certo? Mas é preciso a gente colocar uma disposição para fazer o bem e não para se associar às energias do mal. Emanuel de Alcântara, um abraço também para você, meu irmão. E a gente pergunta: o que é que queres que eu faça, Jesus? Aí eu começo a observar. Dentro do Evangelho de Jesus, existem determinadas marcas do Cristo na nossa vida que a gente precisa colocar. Se alguém te persegue, não julgues. A marca do verdadeiro cristão é perdoar, é fazer a caridade. As marcas da caridade são as marcas do Cristo de Deus. As formas de trabalhar, a tolerância, a fraternidade em meu coração são as marcas da caridade, que são as marcas do Cristo. As lições de fé, as lições de amor, as lições de superação, as lições de humildade. São as marcas da caridade, que são as marcas do Cristo. Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Cristo. Jesus falou isso. Se já estás preparado para o chamado do Cristo de Deus, deixa aparecer na tua personalidade estes sinais, essas marcas do amor do Cristo de Deus. Quem se encontra com Cristo nunca mais será o mesmo. Você já teve o seu encontro com Cristo? Cada um de nós precisamos fazer essa pergunta. Será que nós já nos encontramos verdadeiramente com Jesus? Aprisionar o forte, purificar os utensílios, tornar-se apto para louvar e servir ao Senhor de toda a obra, a servir ao Mestre Jesus. Vamos, cada um de nós, seguir Jesus, pôr a mão na massa, despertarmos, chamarmos para o trabalho, inflamarmos na luz, arrebatarmos. É preciso a gente se derramar na doçura da vida, encantar um com o outro no sentido do amar, no sentido do fluir da energia. É preciso nós nos encontrarmos com o Cristo de Deus. Será que eu já estou preparado para isso? Se você, meu irmão, já está preparado para ser chamado de discípulo de Jesus, é preciso deixar aparecer na tua personalidade estes sinais de amor, estas marcas da caridade, estas formas de se trabalhar solidariamente, a tolerância, a fraternidade com o próximo. É preciso que tudo isso se instale em seu coração. E precisa-se que todos nós incentivemos uns aos outros, que nós incentivemos aos encarnados, que nós incentivemos aos desencarnados que nos observam. É preciso a gente contribuir verdadeiramente neste ponto de filtragem energética e espiritual do nosso ser. Aí eu digo, basta querer. Nada é impossível para você, discípulo de Jesus, que quer se superar, quer vencer os seus próprios medos interiores. Basta querer, porque nós temos aptidões que estão dentro de nós, aptidões morais. Nós podemos não sermos muito esclarecidos moralmente, mas temos a semente da moral do amor. Nós temos aptidões psicológicas belíssimas dentro de nós e nós temos aptidões espirituais. O germe de Deus, o próprio Jesus diz, sois deuses. Ernest Hemingway, ele diz uma frase bem interessante, que ele diz assim: escreve, se puderes, coisas que sejam
tão improváveis como um sonho, tão absurdas como a lua de mel de um gafanhoto e tão verdadeiro como o simples coração de uma criança, porque todos nós temos aptidões dentro de nós. Aí a gente observa, precisamos nos associar aos mandamentos de Deus e às energias do divino que está dentro de nós. Lá em Mateus, no capítulo 22, mais precisamente, entre o versículo 34 e 40, tem uma parte bem interessante que nos é colocada pelo próprio Jesus, do maior mandamento, que é o maior mandamento que faz com que nós nos fortaleçamos e possamos trabalhar o amor. Neste mandamento, nessa passagem, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e contêm todos os profetas. Os 10 mandamentos que estão lá na Bíblia se resumem em dois: amar ao próximo e amar a Deus. Todas as leis, os 10 mandamentos estão sintetizadas nessa frase que Jesus nos fala. É assim que tudo o que nós queremos, que nós façamos, que nós possamos nos melhorar, está contido nessa lei, que é a lei do amor. A lei do amor, ela é a importante ferramenta de evolução do espírito. E leva para outro ponto importante. Basta querer, meus irmãos. Basta querer. Volta a repetir. Para que a gente supere nossos medos, basta querer. Para que a gente supere nossos medos, basta você enfrentar esses medos. Enfrentar com fé, enfrentar com ousadia, enfrentar com entusiasmo, com ânimo, como diz Jesus. Quando eu digo basta querer, eu estou dizendo que o meu pensamento vive em Jesus, que é a luz do meu viver. Quando você diz isso, é muito forte, meus irmãos, para você. Quando você diz que Jesus vive em você, você está dizendo que o divino está em você. Basta você entrar nessa sintonia. Você se abrir para essa lei do amor. Você se abrir para se amar. Você abrir para amar o próximo. Você entra num clima totalmente diferente. Quando você aquece, quando você mexe com o seu coração e com o coração do outro, através do amor. É como um sonho, como diz Ernest Hemingway. Eu me dou por inteiro. Eu não posso estar incompleto. Eu sou um ser completo. Mas eu preciso me tornar mais pleno nessa minha completude. O meu amor precisa estar com Jesus. Jesus precisa estar do nosso lado. Basta querer eu estar com Jesus. É preciso, meus irmãos, eu me conectar com essas energias maravilhosas, que é a energia do Evangelho do Cristo de Deus. E para finalizar, eu trouxe uma frase de Chico Xavier que eu quero falar para vocês, que nos dá a senha, né? Que eu já venho dizendo desde o início, né? Para o enfrentamento dos nossos medos, a senha é Jesus. Chico Xavier também diz a mesma coisa. Chico Xavier diz que Jesus tem uma frase bem interessante. O Cristo não pediu muita coisa para a gente. Ele não exigiu que a gente escalasse o Monte Everest, nem que fizéssemos grandes sacrifícios. Jesus pediu somente que nós nos amássemos uns aos outros. Jesus não pediu mais do que isso. Jesus pediu isso. Como nossa irmã Estrela Guia está dizendo aí, ó, que bate com as palavras de Chico Xavier. A lei do amor me fez repensar os flagelos que eu passei. Hoje estou feliz dentro dessa conexão. Obrigado, irmão Humberto. Você é muito especial para mim. Eu é quem agradeço, minha irmã Estrela. Eu é quem agradeço.
que essa estrela guia que está no seu nome possa ser Jesus na sua vida, que fortaleça a sua vida e a vida de todos os irmãos que estão. E como diz Chico Xavier, nós precisamos acreditar em nós mesmos, mas nós precisamos nos apegar ao Evangelho do Cristo de Deus. Jesus não quer grandes sacrifícios nossos, quer não. Jesus ele quer apenas que nós nos amemos uns aos outros. É isso que Jesus quer de nós. E a gente vai encerrar, meus irmãos, essa live de hoje com essa palavra de bênçãos para a vida de cada um dos irmãos. Você que está passando por alguma dificuldade, certo? Você está passando por algum desafio, minha irmã Celinha Torres, que está entrando aí. Essa palavra também vai para você, minha irmã Celinha. Eliane, Estrela Guia, Emmanuel e todos que estão aí. Você que está passando por algum desafio na sua vida, que está passando por algum medo, vamos fortalecer a fé. Vamos nos apegar a Jesus. Aquela tempestade que Jesus passou com seus discípulos pode estar passando na sua vida nesse momento. Pode sim. Mas lembre-se que você somente irá passar por essa tempestade quando dar a sua mão na mão de Jesus. Quando eu digo dar a mão a Jesus, é fortalecer a fé. Porque quando você fortalecer a sua fé, você vai ter força suficiente para enfrentar esses medos, para enfrentar esses desafios que você enfrenta. Não encare os desafios como obstáculos. Os desafios não são obstáculos. São oportunidades que Deus nos deu, que o universo nos oferece para que a gente seja mais forte. E nós seremos fortes se nós superarmos não o outro, mas que nós possamos superar nós mesmos. Quando nós nos superarmos, nós seremos seres imbatíveis, porque Deus está dentro de nós. E eu quero fechar, meus irmãos, esta live com essa palavra de bênçãos para você. Você que está com dificuldade, você que está na incerteza, você que está na insegurança, levante a cabeça. Acredite em você. Eu acredito. Jesus acredita. E Deus também. E a espiritualidade, com certeza, acredita em você. Levante a cabeça. Sacode a poeira e dê a volta por cima. Que possa, meu irmão, que possa, minha irmã, você, mesmo diante desta adversidade que você esteja passando, que você possa vencer e que você possa triunfar, porque a vitória é sua. Acolha a vitória. Pegue essa vitória nas suas mãos e diga: esta vitória é minha, porque Deus já me deu a vitória. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E agora, meus irmãos, nesse momento final, quero agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que passaram esse tempo aqui todinho me escutando. Vou editar daqui a pouco, vou colocar na internet, certo? No YouTube, meu canal Humberto da Nóbrega Alves, e vou disponibilizar para quem queira rever esta live e quem queira ver os pontos que nós tratamos aqui. Vamos fazer a oração final. Leve neste momento, certo? Eleve o seu pensamento a Jesus. Neste momento de agradecimento, Jesus, nós entregamos a nossa alma, entregamos nosso espírito a Ti. Divino Mestre Jesus, Divino Rabi da Galileia, que as luzes espirituais caiam sobre cada um de nós, que as luzes espirituais caiam sobre as nossas famílias, que as luzes espirituais possam restabelecer a nossa saúde, que as luzes espirituais possam restabelecer os nossos relacionamentos, que as luzes espirituais possam restabelecer o equilíbrio e a paz minha, o equilíbrio e a paz das pessoas que estão ao meu redor, o equilíbrio e a paz da minha família. Que na noite de hoje nós possamos estar firmes e fortes no Evangelho do Cristo de Deus. Divino Mestre Jesus, abençoa todas as criaturas que estão nas dificuldades, nos desafios dessa pandemia.
que são muitos, que cada um possa se fortalecer e vencer. E vencer firmemente, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a espiritualidade pela vida, a vida em abundância. Muito obrigado, Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, meus irmãos, gratidão, minhas irmãs. Um grande abraço para todos que tiveram a paciência, que tiveram a disponibilidade e a disposição de estar aqui a me escutar e de colocar suas opiniões aí. Deus, Jesus e a espiritualidade da bênção. Abençoe a todos nós. Semana que vem estaremos de volta com muita luz e muita paz. Graças a Deus, paz e luz para todos nós. Até mais, meus irmãos. Um abraço. Tchau. Ó, Celinha tá aí. Assim seja, ó, só coisa boa. Só mensagem final aí, ó. A lei do amor, repensou. Para todos vocês, viu, meus irmãos? Bye, bye.